Olá, irmãos, a paz do Senhor. Satisfação estar aqui novamente com os irmãos para trazer esses estudos tão importantes, tão abençoados para a nossa edificação. Só lembrando que nós estamos estudando um período que nós chamamos de nação fragmentada, aquele período onde inclui tanto nós iremos falar dos reis de Judá como os reis de Israel, a questão também dos profetas, o profetismo. Então hoje vamos trazer para nossos irmãos, para a nossa meditação, para o nosso estudo bíblico, iremos falar sobre o sucessor de Abias, que é o seu filho Asa. Então vimos no vídeo anterior, nós falamos acerca de Abias, o rei Abias que reinou em Judá, um período curto, apenas de 3 anos, mas agora iremos falar de um reino mais, podemos dizer, longevo, que foi o reino de Asa. Ele reinou cerca de 41 anos aproximadamente, ali entre o ano 911 a 870 a.C. Então iremos falar sobre esse personagem Asa, esse rei que realmente fez grandes mudanças espirituais, trouxe o culto de volta ao verdadeiro Deus, levou o povo de volta à Bíblia, foi realmente um grande reformador, um personagem importante, um dos maiores reis, está incluído entre os maiores reis de Judá, este rei Asa. Então vamos falar sobre este personagem, não tudo agora, porque iremos pelo menos uns 4, este vídeo mais uns 4, para falarmos acerca do reinado mais completo, do reinado de Asa. Esse texto que falaremos, ele também tem um paralelo em outro texto de Crônicas. Então nós iremos falar acerca de 1 Reis, capítulo 15, versículos 9 ao 15, e depois iremos comentar também um pouco sobre 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Então o texto inicia da seguinte forma, o versículo 9 diz: E no ano 20º e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Então, lembrando que Jeroboão ele reinou cerca de 22 anos no Reino do Norte, não é isso? E no 18º ano, no 20º ano de Jeroboão, reinou então Asa, substituindo o seu pai Abias. O versículo 9 ainda lendo, diz: No ano 20º do ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Então, aqui está bem enfático, enfatizado que ele reinou em Judá, precisamente ali tendo como capital do rei na cidade de Jerusalém. E o texto continua, no versículo 10, ele mostra a quantidade de anos que durou esse reinado de Asa. O texto diz: 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Aqui está definida a quantidade de anos, ele reinou em Jerusalém por 41 anos, mas aqui menciona a questão da mãe chamada Maaca, filha de Absalão. Na verdade aqui era a rainha mãe, na verdade ele está tratando aqui não da própria mãe, mas da avó de Asa. Então entenda-se como rainha mãe, ela ainda estava viva e era uma espécie de rainha mãe. Então entenda, esse termo mãe aqui significa a avó de Asa. O versículo 11 nos mostra aqui o interesse do escritor do livro dos Reis, ele mostrar a retidão de caráter deste homem, a retidão espiritual de Asa. Então ele diz no versículo 11: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então ele faz aqui essa referência a Davi. Se seu pai Abias não andou segundo o coração de Davi, ou segundo o procedimento de Davi, o seu filho Asa, ele tomou como referência a Davi, e foi usado aqui como padrão, o crivo, para dizer se um rei era bom. Importante porque Davi não se envolveu em nenhuma prática de idolatria. Davi teve seu problema com Batseba, teve seu problema com Urias, mas Davi jamais foi um idólatra. O versículo 12 nos mostra aqui as reformas que ele começou a fazer, principalmente reformas espirituais. E o texto, no versículo 12, diz: Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Esse texto aqui, esse termo rapazes escandalosos, você pode entender como prostitutos cultuais, ou seja, aqueles homossexuais. Infelizmente, alguns estavam adotando as práticas
dos cananeus trazerem onde a prostituição era tolerável. Mas este homem aqui, se nós observarmos no reinado de Jeroboão, voltando aqui algumas páginas, nós mostramos que no reinado de Jeroboão, segundo o 1 Reis capítulo 14, versículo 24, diz que na época de Jeroboão, o texto diz: havia também rapazes escandalosos da terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, esses rapazes aqui escandalosos, esses prostitutos cultuais, se prostituíam no culto, não é? Eles, na época de Roboão, foi tolerável isso aqui, só que passou pelo reinado de Abias, ele ainda permanece, apesar do texto não citar, mas no texto de 1 Reis, capítulo 15, o texto aqui é bem claro quando diz que Asa, as suas primeiras reformas espirituais foi afastar, retirar, expulsar da terra de Israel, de Judá praticamente, esses rapazes escandalosos, esses homossexuais, esses sodomitas, esses prostitutos cultuais que usavam a prostituição como uma forma de culto, né? Inclusive culto em Judá. E o texto mostra o seguinte: ele, além de tirar esses rapazes escandalosos, ele tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, ou seja, seus ancestrais, não excetuando Davi aqui. Os seus pais tinham feito alguns ídolos, e esses ídolos estavam ainda em evidência, estavam ainda praticamente sendo cultuados. Então a reforma de Asa, ele fez isso, tirou os prostitutos cultuais e também ele removeu, ele tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. No versículo 13, é um versículo onde mostra que ele, a sua própria rainha, que a sua avó, tinha se envolvido também com práticas idolátricas. E ele também, ele afasta, ele remove ali daquela área onde ele estava, da influência ali no palácio, certamente no palácio, e até mesmo ali do culto ao verdadeiro Deus, a sua avó. Por quê? Porque ela tinha se envolvido com idolatria. O texto diz: e até a Maaca, sua mãe, removeu. Então, sempre entenda, mãe aqui no sentido significa avó. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, a Aserá. Então, uma deusa, né, dos cananeus. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então, ela tinha, além desses ídolos, ele também mandou queimar no ribeiro de Cedron, próximo ali a Jerusalém, este ídolo. A Bíblia fala que o seu ídolo terrível, horrível, que o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Importante esse texto aqui, porque a partir dessa reforma religiosa, eliminando esses deuses falsos, esses ídolos, aquele vale do ribeiro do Cedron, ou a área ali do Cedron, serviu também para que outro rei também destruísse ali os ídolos nesse mesmo local. O versículo 14, há uma observância aqui que diz o seguinte: os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Então, os locais altos, locais onde alguns ainda ofereciam sacrifício aos deuses pagãos, não foram tirados, segundo o autor do rei. Mas quando nós lemos lá em Crônicas, logo posteriormente iremos ler, nós observamos que ele retirou estes locais altos ali de Jerusalém e de outros lugares. Então ele complementa: todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Ou seja, o autor dos reis, ele avaliava o perfil de um rei que fazia as coisas de acordo com o coração, de acordo com a vontade de Deus, medindo as suas atitudes espirituais. Se fosse alguém que destruísse os ídolos, se fosse alguém que expulsasse qualquer idolatria, que retirasse qualquer idolatria, que afastasse qualquer idolatria, que expulsasse qualquer idolatria ali daquela região, no caso de Judá, ele era contado como um rei que agradara a Deus, nesse sentido também. O versículo 15 diz: e a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. Provavelmente naquela guerra entre Abias e Jeroboão, onde Jeroboão sai derrotado, seu exército
praticamente desbaratado, ali ele conseguiu muitos despojos, e esses despojos ele com certeza trouxe para a casa do Senhor. E aqui ele mostra prata e ouro e utensílios. Terminada essa narrativa de 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 a 15, nós então já iniciamos um texto no paralelismo ali de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de 1 a 8, que traz mais detalhes sobre as reformas religiosas implementadas pelo rei Asa. O texto começa dizendo o seguinte: E Abias dormiu com seus pais, que era o pai de Asa, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos, ou durante 10 anos. Então havia esse período de paz, ele reina durante os seus 10 anos, não tem conflito algum, não se envolve em guerras, em conflitos bélicos, em batalhas nenhuma. E isso aqui nós veremos que isso aqui foi o resultado da sua reforma religiosa. Então a terra esteve em paz por 10 anos. Após o período de 10 anos houve alguns conflitos que ele participou, e aí posteriormente nós iremos falar. O versículo 2, o cronista diz: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. É importante isso aqui, porque muitas vezes as pessoas, alguns ali que foram confrontados, a fé foi confrontada, à medida que, penso eu, que à medida que Asa destruiu os ídolos pagãos, algumas pessoas ali não gostaram disso. As pessoas que admiravam aqueles ídolos não gostaram. Talvez aos olhos dessas pessoas isto foi uma afronta. Alguém hoje destruir imagens de escultura é uma afronta à religião dessa pessoa. Mas o texto diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, se algo desagradava aqueles que admiravam os ídolos, a idolatria daquela época, isso foi agradável a Deus, porque ele fez essas reformas importantes em Jerusalém e em Judá. O versículo 3, ele apresenta aqui outros exemplos de reformas que ele fez, e continua o texto. Porque tirou, então ele diz no versículo anterior, ele mostra o que ele fez agradou a Deus, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Aí ele mostra o porquê, quais reformas o cronista aqui narra para nós. Ele diz assim: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos. Lembre-se que quando nós lemos o texto de Reis, os altos é mencionado que não foram tirados. Porém, o cronista ele foi mais detalhado, possivelmente teve uma informação mais acurada, e ele lançou isso aqui, escreveu. Então o texto diz: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, né? Árvores, onde essas árvores, embaixo de muitas árvores, havia os postes, ídolos, havia ali os altos nesses lugares. Então ele corta. Ele corta por quê? Porque ele queria banir de uma vez por toda a idolatria, qualquer espécie, qualquer forma de idolatria ali de Judá. No versículo 4, ele faz algo importante, muito importante aqui. Por quê? Porque ele fez com que o povo, ele incitou o povo, ele empolgou o povo, ele levou o povo ao povo buscar o verdadeiro Deus. O versículo 4 é bem claro, ele diz: e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Alguns comentaristas dizem: ele leva o povo a buscar Deus, mas também leva o povo à Bíblia. Qual era a Bíblia? A lei, né? Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, ele manda que Judá busque ao Senhor, Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E pede também, manda também que eles observassem a lei. Então, voltasse de novo ao verdadeiro culto, porque o culto a Deus ele deve ser buscado com o coração, mas também com entendimento, com regras, com os mandamentos. O versículo 5 nos mostra que o seguinte: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Então, o texto mostra que a reforma não foi apenas em Jerusalém, mas também em todas as cidades de Judá, que estavam ali sob a sua influência, sob o seu governo, a cidade de Judá. Lembrando que ele foi rei no reino do sul,
com a capital em Jerusalém. Então ele mandou tirar de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. No versículo 6, vemos que ele também foi um grande construtor, um grande edificador. O texto mostra que edificou cidades fortes em Judá, apesar de não dizer quais cidades, mas o texto mostra que ele edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Eu vejo aqui a precaução dele, a precaução de Asa. No tempo que ele estava em paz, ele não ficou parado, ele se fortaleceu. A Bíblia mostra aqui que ele edificou cidades fortes, ou seja, provavelmente mandou subir mais os muros, fortalecer mais as portas das cidades, quem sabe com algo mais robusto, com portas de bronze, com peças ali, quem sabe de ferro, para fortalecer mais a cidade, para diante de um combate, diante de uma guerra, a cidade não sucumbisse, mas a cidade estivesse ali com guaritas, com postos avançados ali, com sentinelas, e para isso a cidade precisava estar bem fortalecida, para, no caso de um ataque, a cidade estar bem fortalecida. E o texto prossegue no versículo 7, dizendo: disse, pois, ajudar. Vemos aqui a palavra do monarca, do Asa, ele dizendo: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. E o texto diz: edificaram, pois, e prosperaram. Então aquele homem, Asa, além de ter sido um reformador religioso, também foi um grande construtor, edificador, fortaleceu as cidades, aumentou a segurança da cidade. Aqui o texto nos mostra, cerquemos de muros, né? Fortaleceu os muros, as torres, as portas e ferrolhos, enquanto ainda ele estava ali em paz, mas a qualquer momento poderia ocorrer uma incursão na cidade. Alguém poderia tentar destruir a cidade, não só de Jerusalém, como também outras cidades. E ele mostra aqui que foi Deus que deu repouso a eles. Ele mostra aqui. E no versículo 8, o texto diz aqui, já mostra-nos o efetivo que tinha o exército de Asa, né? Que era composto não só dos soldados da tribo de Judá, como também da tribo de Benjamim. E o texto aqui mostra então a quantidade desse efetivo, desse exército de Asa. O texto diz, versículo 8, tinha pois Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Então mostra aqui essa informação dada pelo cronista da quantidade do exército que formava o exército, dois exércitos, tanto de Benjamim como de Judá, mas um exército só, um efetivo aí de aproximadamente 580.000 homens, um exército forte. Lembrando que o exército de Abias tinha 400.000, então na época de Asa esse exército já cresceu mais um pouco. E assim termina esta narrativa. Depois, conforme já dissemos, teremos outros vídeos para comentar acerca de Judá e seu combate com... Na época de Asa, ele combateu contra os etíopes. Depois teve outras reformas religiosas, também são citadas. A guerra que ele teve com Baasa, falaremos também. E depois um resumo acerca do reinado de Asa. E aí finalizaremos esse texto que fala sobre o reinado deste rei, que foi um rei que fez profundas mudanças religiosas. O que podemos aprender com isso aqui? É que é preferível nós agradarmos a Deus, é preferível fazermos a vontade de Deus, do que deixar as coisas acontecerem, às vezes desfavoráveis à nossa vida espiritual. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele não se conformou com o reino que era o reino do seu pai, que passou para ele. Seu pai não fez mudanças religiosas, não levou o povo a cultuar o verdadeiro Deus. Mas Asa, ele fez isso. O que é importante é o que nós estamos dizendo, é que vale a pena nós fazermos a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus às vezes desagrada a alguns, mas o importante é nós termos crédito com Deus. Este homem aqui, Asa, esse rei Asa, ele começou o reino muito bem, fez profundas mudanças religiosas, levou o povo a cultuar o verdadeiro Deus,
levou o povo de volta à palavra. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Você, meu irmão, não se esqueça, leia a palavra do Senhor, medite neste livro, como o Senhor disse, medita dia e noite, para que prudentemente tu possa ser conduzido, ou você possa conduzir a sua vida espiritual bem com Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.